Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira e estou trabalhando aqui para o projeto Groundwater Project, que o nome inclui a palavra. Esse é um projeto, uma iniciativa excelente de distribuição de livros gratuitos. E hoje nós temos a oportunidade de lançar mais um livro traduzido para o português. Então, a grande vantagem desse nosso empenho no projeto é que os livros são disponíveis para tradução gratuitamente. Você pode se tornar um tradutor e aparecer, se está no seu Lattes, se está no seu currículo, que você participou disso. Mas, mais importante do que isso, você vai se sentir bem por estar fazendo um bem para a sociedade, para as pessoas poderem estudar com um alcance muito maior, eliminando a barreira da língua. Então, o Groundwater Project depende de pessoas como você. Se você não tem tempo, não consegue participar com seu tempo e sua tradução, por que você não considera fazer uma doação? Faça uma doação, visite o nosso site. Qualquer ajuda é bem-vinda, porque nós temos que pagar, temos alguns custos para fazer a divulgação, manutenção, todo o trabalho é feito voluntariamente, mas a gente tem sempre alguns custos que são obrigados que incorrem no projeto. Então, considere fazer uma doação, você vai ser muito bem-vindo e a sociedade toda vai agradecer, porque o mundo precisa de água, água subterrânea. Hoje nós estamos aqui com a tradutora do livro Geologic Frameworks, que é a Thaís de Paula Marteletto. Ela é ex-aluna de Geologia da Unicamp, fez o seu mestrado também na Unicamp e atualmente está cursando o doutorado. E teve o desprendimento de traduzir um livro para a gente, um livro que vocês seguem aqui, e nós vamos falar aqui agora com a Thaís. Como é que você acabou indo para a água subterrânea? Porque na geologia, a geologia é um mundo, né? A gente cai na geologia e vê de tudo. Como é que você acabou decidindo pela água subterrânea? Então, foi surgindo, na verdade, de uma necessidade que a gente teve aqui no nosso campus. A professora Jacinta, ela já vem analisando as águas aqui dos poços tubulares profundos, né, da nossa área de estudo há um bom tempo, e foi detectado um elemento, né, que faz parte da portaria de potabilidade das águas subterrâneas, né, e superficiais, acima do limite. E isso foi surgindo, assim, uma investigação um pouco maior da nossa área, né? O que eu gosto muito, assim, alguns professores estão em algumas determinadas áreas que não é possível fazer no próprio local onde eles lecionam, por exemplo, a sua pesquisa. Então, eles vão para outras áreas, outras partes do Brasil e do mundo. Mas o legal é a gente poder aplicar também para os nossos, né? Não só aquele ditado, né? Em casa de ferreiro, espeto é de pau, mas nesse sentido, a gente tirou tanto no mestrado quanto no doutorado a investigação na nossa própria área e colocar esse conhecimento e auxiliar, muitas das vezes, as autoridades, até mesmo a prefeitura do campus, e colocar, né, num principal objetivo essa hidrogeologia e a geoquímica juntos para um objetivo mais prático, eu acho muito legal nesse sentido. Então, a gente está conseguindo aplicar os nossos conhecimentos e ajudar um pouco a universidade, obviamente, estudando também a hidrogeologia e outras partes, né, outras áreas, na nossa própria terra, vamos dizer assim, né? Isso é bem legal. Toda a água da Unicamp é abastecida por poços? Não. Não? Cerca de 45% do campus é abastecido por poços. Isso representa uma boa parcela, né, para a prefeitura do campus. Então, é uma parcela muito, muito importante, né, porque a Unicamp, apesar de pequena, ela tem muitos laboratórios, institutos de pesquisas, restaurantes, hospitais, né, um hospital de referência, o Hospital de Clínicas, né, da Unicamp. Então, assim, é muito importante, assim, nesse sentido, todo esse abastecimento. Apesar de que na parte médica, né, não é fornecido pelos poços, e sim vem pela empresa municipal de abastecimento, mas em toda, né, extensão do campus é uma parcela muito representativa. Não, legal, legal. Aí em Campinas tem uma dificuldade
em relação à produção de água, né? Mas é bom que vocês tenham tanta água assim no campus, isso é interessante. A USP, alguns institutos são abastecidos também, né? Campinas, Rio Claro, menos, mas interessante isso daí. Lá a situação é boa. E como é que você acabou chegando no Groundwater Project? Como é que você ouviu falar? De onde veio? Se você participou lá atrás, antes de existir ainda o Groundwater Project, quando eu trouxe o John Cherry, não foi isso? Que a gente estava conversando com ele para a gente montar o projeto. Isso. Eu fui na primeira reunião, né, que aconteceu com o professor John Cherry. Eu fiquei sabendo do projeto através da professora Ana Elisa, que ela divulga muito esses e-mails que ela recebe e de palestras interessantes que podem ocorrer na área, e como ela sabia que eu já estava, então, iniciando um doutorado nessa área de hidrogeologia, ela foi me passando alguns e-mails, e dentre eles estava a dessa primeira reunião do The Groundwater Project. É verdade, foi reunião pública, foi lá na USP, né, na Poliquímica, com o pessoal da Marilda, né? Lá da Poli. Foi muito legal, sem dúvida. E aquilo lá foi uma preparação, porque a gente não existia ainda como Groundwater Project, não existia nem a ONG, não estava criada, era só a ideia do projeto, a gente estava formatando ali. Foi quando a gente lançou a tradução, né, do livro dele aqui, foi isso daí. Legal, legal. Então quer dizer que tá funcionando a nossa divulgação aí, né? Porque a gente tem trabalhado para melhorar a divulgação. E se você puder ajudar, claro, bem-vindo. E todo mundo que assiste seria bem recebido para a gente conseguir ampliar. Nós estamos dependendo no início de quem trabalha com água subterrânea, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aí você fez e entrou na tradução. Você fez a tradução desse livro do Geologic Frameworks. Fala para todo mundo como é que você botou o nome do livro. Que agora você é tradutora, né? Você é a responsável. Isso, exatamente. Eu, assim, na verdade, foi na própria reunião, né, que eu tinha me colocado à disposição para fazer a tradução ou para participar. Eu queria muito, assim, né, tinha essa gana mesmo, essa vontade de participar de alguma coisa, né, de crescer mesmo, de contribuir, né, com conteúdo, né? E traduzir esse livro, né, que agora no português está Estruturas Geológicas para Modelos de Fluxo de Água Subterrânea. O autor é Brandenburg, né? E, assim, foi muito legal, gratificante nesse sentido, porque a gente, por mais que tenha que dominar o inglês, muitas das vezes na academia, né, o que a gente é inserido e tudo, eu acho que traduzir é um ato, assim, de resistência, né, e de amor, né, de carinho mesmo para com as outras pessoas. Eu conto assim, eu estava até fazendo uma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre isso, e eu encontrei uma do British Council de 2019, que fala que apenas 5,1% dos brasileiros acima de 16 anos têm algum conhecimento do inglês. E desses 5,1%, apenas 1% são fluentes no idioma. E isso tem muito a ver com a oferta de educação no Brasil, né? E é uma questão também socioeconômica. Eu digo por mim mesma, quando eu era criança, adolescente, eu não tive a oportunidade de ter o acesso à língua inglesa, né? De fazer cursos particulares, era mais aquele ensino de escola pública, porque eu também estudei a vida inteira em escola pública. E era aquela coisa do verbo to be, né? Coisas The assim, às book is vezes on the que não table. vai. Isso, muito básica, né? E assim, não era com tanto comprometimento. E eu só tive a oportunidade, depois de desenvolver um pouquinho mais o inglês, justamente na faculdade. Mas na faculdade a gente já é colocado com as literaturas, muitas das vezes, né? Já Sim. determinadas pelos professores, tudo em inglês. Um exemplo que eu tenho é quando eu estava fazendo a disciplina de geologia estrutural,
que tinha o livro, né? Era todo em inglês, do autor Hakon Fossen, né? E, assim, além do assunto, né, de geologia estrutural já ser um assunto super complexo por si só, ainda tinha essa barreira da língua, né, da gente não poder compreender mesmo em sua totalidade. E foi justamente nessa época que eles fizeram, junto com uma editora, a tradução desse livro para o português. E isso ficou o conhecimento mais palpável, né, mais, assim, mais próximo mesmo, né? Colocando na nossa língua nativa, apesar de que muitas siglas e definições são em inglês ainda, né? E a gente vai buscar isso depois, esses termos, né? Para a gente saber mesmo como que se diz isso em inglês e até a gente poder conversar, né? Com os nossos pares, com professores que a gente admira ou com os próprios autores, né? Mas é importante ter essa questão dessa tradução para o nosso idioma. E eu acho que é isso, assim, essa tradução, por mais que eu falei aqui, a gente tem que dominar a língua inglesa, né, em todos os nossos processos, principalmente na academia, né, e no ambiente de trabalho que hoje é exigido, mas eu acho que traduzir é um ato mesmo de resistência e você poder proporcionar, né, o conhecimento, né, amplo e que seja livre, que as pessoas possam entender e tornar aquilo mais próximo delas, né? Legal, é verdade, é verdade. Eu concordo plenamente. Você estava falando aí, eu estava lembrando das minhas experiências na faculdade, que no século passado, claro, né? E eu tinha pré-internet, então estudar em inglês era muito mais difícil, porque tinha que ser com dicionário, e aí você, por preguiça de procurar no dicionário, porque dá trabalho, eventualmente você pula uma coisa ou outra. E depois é que você percebe que você não entendeu direito, né? Quando você precisa voltar, porque o que você achou que você tinha entendido não era exatamente aquilo. Então, a barreira da língua, ela é importante, sim. Eu acho, eu sou um defensor da tradução, eu sou um dos maiores estimuladores dentro do projeto para que a gente faça com que os livros sejam traduzidos, porque eu não acredito nessa história de divulgação completa em inglês, eu não acho que ela tenha um alcance tão bom, não. Acho que a gente tem que trabalhar nas línguas locais, né? Se a gente quiser ter alcance, uma população mais ampla, né? Que ainda, que você falou, na academia você é obrigado a ler artigos em inglês, mas assim, quando você já está num nível mais alto, né? Mas nem todo mundo na universidade vai fazer mestrado, doutorado, né? Fazer um curso, Exatamente. sair um técnico e tchau, né? Ele não tem uma Sim. necessidade de ficar lendo tudo em inglês a vida inteira. Lê, mas se tiver em português ou na tradução, é muito mais conveniente, né? Com certeza. Eu acho que é tornar realmente o conhecimento mais palpável mesmo, mais próximo e definir mesmo, né, esses termos, e ter essa questão da livre distribuição, eu acredito muito nisso, porque eu tive essa dificuldade, né, durante a graduação e pude um pouco aperfeiçoar essa questão aí no inglês, né, e hoje a gente vai escrever um artigo, às vezes tem algumas críticas, porque não está numa boa gramática, então eu acho que tudo isso, assim, é uma questão política também, né, científica, e eu acho que tem vários aspectos envolvidos, então, por isso que eu acredito e, assim, que se alguém quiser fazer parte, né, nos ajudar, porque, como o professor Everton falou, tem muitos livros para serem traduzidos, muitos livros estão sendo produzidos e nós vamos precisar de toda a ajuda possível. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Fala para quem vai fazer um trabalho como o seu, qual o tamanho desse livro aí? Quanto tempo você demorou? Qual a dificuldade você encontrou? Compartilha com o pessoal aí que estiver assistindo. O livro, ao todo agora, né, depois de traduzido, ele deu 37 páginas. Muitas das vezes, obviamente, o inglês ele é mais conciso, né, do que a língua portuguesa, em número de palavras, para a gente explicar uma coisa, a gente tem muito mais palavras no português do que no inglês, né? Então, por isso que ficou um pouco maior nesse sentido. Eu levei, em termos de horas, eu posso dizer que eu acho que umas 54 horas de trabalho, direto, né?
porque o que mais levou mesmo foi a edição, né, das figuras, e muitas Sim. das vezes os termos que existem em inglês, você acaba pensando como eu posso traduzir, não literal, né, para o português, mas de uma maneira que isso haja um sentido mais amplo e que seja verdadeiro, né, e que seja real, vamos dizer assim, aquele significado dentro daquele termo, né? Então, foi isso. Eu acho que eu acredito que seja umas 54 horas, colocando tudo, assim, não tenho tanta certeza disso, mas eu acredito que seja por isso, né? E as figuras, assim, estão todas, né, foram todas editadas em programas PowerPoint, né, porque é uma coisa que é muito acessível, hoje em dia tem CorelDRAW e tudo, mas são programas pagos, né, então nós temos aqui, quem principalmente faz parte de universidades, tem principalmente a Unicamp, que eu estou dizendo, né, que é a minha experiência, nós temos o Office, né, pela universidade, então é uma coisa que não vai demandar nem que você tenha uma licença para usar o Microsoft Word, o PowerPoint, então são programas que dá para você utilizar nesse sentido, né? E foi isso, assim, em relação às figuras, foi no PowerPoint mesmo, não precisei utilizar nenhum outro programa. Porque nós estamos disponibilizando as figuras que os autores nos passam, então não necessariamente as figuras elas estão de um modo, digamos assim, já fácil de digerir, né, de trabalhar. Você deve ter tido algumas dificuldades, e aí você vai disponibilizar essas figuras para tradutores de outras línguas, porque na verdade é só mexer no texto e não na figura, né? Isso, só no texto. São caixas de texto, né, que já onde tem alguma indicação de alguma palavra, alguma definição no desenho. Nesse caso, para esse livro, nós temos muito a questão do perfil, né, estrutural e perfil geológico e tudo. Então, sim, são caixas de textos que são editáveis, que você consegue alterar facilmente. E eu posso disponibilizar, sim. Ah, legal, legal. Você está participando de mais alguma tradução? Você mencionou? Sim, estou participando de uma outra tradução, né, do livro de Geologia Geral. Mas você está trabalhando num grupo. Como é que funciona trabalhar em... Eu montei na época da tradução do Freeze and Cherry um grupo grande, né? É interessante montar isso daí. Você está trabalhando com um grupo. Você recomenda para as pessoas fazerem isso? É interessante? Como é que funciona? Sim, eu estou trabalhando na tradução também voluntária, né, do livro Propriedades Hidrogeológicas dos Materiais da Terra e Princípios de Fluxo de Água Subterrânea. Quem está coordenando essa tradução é o Fábio Silva, e tem mais pessoas, 14 voluntários, fazendo essa tradução simultaneamente. E nós temos um fluxo de trabalho onde o coordenador determinou páginas, né? Dividiu por páginas e tópicos para cada voluntário, e nós trabalhamos em comum no Google Drive, né? E vai alterando tanto as figuras nos arquivos, quanto o próprio texto. E é nesse fluxo, né? Então, ele determina até um prazo, um cronograma, né? E tudo, assim, cronometrado mesmo, né? Com tabelas, onde há essa definição e esse prazo. Caso você não consiga cumprir esse prazo de tradução, há uma postergação aí, né? Uma prorrogação, mas é bom que você avise caso surja algum imprevisto. Mas se você firmou um compromisso, é bom você cumprir. Eu acho muito Sim. legal nesse sentido. Compromisso pessoal é o que a gente mais se sente culpado se não, se não cumpre. Tem que fazer, né? Se Sim. autoimpôs, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, para minhas filhas. Se a gente tem que se autoimpor as tarefas e aí, né? Cumprir. Sim. É um E é uma compromisso. satisfação quando você lista o que Sim. você tem que fazer e dá o É cheque, né? lindo, Listar é muito bom. É uma é lindo, satisfação é também lindo, sem pessoal. dúvida. A gente vai fazer um trabalho de divulgação do seu tradução aqui, né? Em geral, o que nós fazemos, a gente faz, nós pegamos uma parte do material da sua entrevista, parte do livro, e a gente coloca nas redes sociais. Você tem alguma sugestão de como a gente pode melhorar a divulgação? Porque a nossa divulgação, a gente está trabalhando com o time, na verdade, aqui do Brasil, para fazer no mundo inteiro, né?
Então, se tiver alguma ideia, como fazer para as pessoas que trabalham, as pessoas que já estão participando, se eles quiserem divulgar nos grupos deles de contato, de rede social, você tem alguma sugestão? Olha, uma sugestão mais assim efetiva, possivelmente, é divulgar em grupos para as pessoas que não só estão dentro da academia, mas no LinkedIn, né? E tentar pegar algumas pessoas chaves e pedir para essa divulgação. Outra questão para alguns alunos de pós-graduação ou até mesmo graduação que estão, né, dentro das universidades é divulgar nos e-mails das secretarias mesmo, né, de graduação e pós-graduação, quem estiver interessado. Isso eu acho que aí abrange muito mais, né, muito mais um público e tem essa divulgação mais ampla. Mas a gente, por exemplo, nós não temos os e-mails das instituições. Se vocês tiverem, se o grupo aí puder ajudar a levantar uma lista de e-mail para a gente mandar, seria interessante. Porque a gente pode fazer o e-mail para mandar, mas a gente não tem todos os contatos. E esses contatos multiplicadores aí que você sugeriu são muito bem-vindos, né? Nos sites mesmo, né? Eu falo mais a experiência da Unicamp, que nós temos, o site do Instituto de Geociências, onde eu faço Sim. parte. Então, a gente tem as secretarias, né, tanto de graduação como de pós-graduação, e sempre que há uma divulgação de qualquer evento, palestra, webinar que vai acontecer e que a gente quer uma maior abrangência para o Instituto todo, a gente envia e elas fazem, assim, essa divulgação e abrange, né, esse público total, até mesmo do Instituto, e não só da hidrogeologia ou da geologia, né? No IG, por exemplo, são pessoas que trabalham com, né, tem o departamento de geografia, de geologia, né, o DPCT de políticas e ciências tecnológicas, né? Então, nesse sentido, abrange. Obviamente, quem vai ter muito mais interesse é quem tem, né, quem vai procurar esse mundo da hidrogeologia, né? Mas a abrangência sempre tem alguém, né? Um amigo que conhece, outro que tem esse interesse em comum, então isso pode ser uma divulgação mais ampla. Só para falar para as pessoas que estão interessadas, a gente tem o livro traduzido, tem ISBN próprio, ele é registrado com ISBN próprio e o nome do tradutor aparece na ficha catalográfica, vai para o Lattes, né? Conta como publicação, é importante as pessoas saberem, né? Que é um trabalho Sim, sim, voluntário, mas que é importante na carreira, né? exatamente, É muito. exatamente. E é assim, é uma coisa que você vai estar aprendendo. O tanto que eu aprendi com esse livro, com a tradução, eu fui realmente assim, numa ordem, né? Seguindo todo o livro, e eu fui aprendendo e pensando, é assim, não, é desse jeito, e fui aprendendo aí como montar uma estrutura geológica para um modelo de fluxo. Nesse caso, o livro traduzido, ele é de uma área, né, onde envolve rochas sedimentares, que é um pouco diferente em relação, né, rochas cristalinas, né, num aquífero cristalino, mas o princípio, assim, eu acho que é o mesmo. E ainda mais o nosso país, onde a gente tem o aquífero Guarani, né, que envolve essa questão das rochas sedimentares, então é um modelo, é uma estrutura, é um roteiro que você pode utilizar para outros tipos de área que você queira utilizar e aplicar o conteúdo que está no livro. Eu falei com, a gente chama ele de JP, né, o autor. O trabalho ficou bem legal, ficou curtinho, é bom, ele é prático, né? Você não achou isso? Sim, ele é muito prático. E o que mais me impressionou, que até está no prefácio, é que hoje nós temos, né, muitos programas de modelagem, softwares em 3D, mas apesar, uma das questões que o autor começa é justamente isso. Você pode começar com um papel e um lápis, esboçando a sua área, esboçando os parâmetros que você determinou, tentando pensar como essa hidrogeologia da sua área de interesse funciona, e eu acho que é isso, apesar de ter todas essas questões tecnológicas, e que é muito bom, né? Hoje o futuro dessa hidrogeologia é muito legal, você ver o seu modelo em 3D e tentar fazer simulações, né, para abranger o seu objetivo, né? Mas, ao mesmo tempo, você não pode abrir mão desses conceitos geológicos básicos, né? Que é realmente ali você pegar um papel, pegar uma caneta, esboçar e fazer toda essa questão, né? Essas conjecturas
leituras sobre a sua área de estudo. Isso é muito legal no livro mesmo. Na entrevista, quem quiser assistir pode acessar o nosso canal aí, que vai aparecer agora aqui embaixo. A gente tem a entrevista com o autor e é bem interessante. Vocês podem baixar o livro de graça, o livro traduzido agora, então, também está gratuito, disponibilizado para todos, né? Vocês podem baixar e dar uma olhada. E um dos pontos importantes é exatamente isso que você falou. Ele dá um valor grande para você fazer na mão inicialmente, para você tentar enxergar, porque não tem custo, né? Papel e lápis ali para você desenhar e tentar entender antes de ir para a modelagem propriamente dita. Isso é muito importante, né? Sim, o autor ele tem muita experiência, né? Ele vem dessa questão da indústria do petróleo, né? Então, e não só na hidrogeologia, mas você pode pegar conceitos que estão no livro para aplicar também nesse tipo de indústria, nesse tipo de área de estudo. Você deve ter apanhado um pouco, porque tem algum jargão de petróleo ali que ele pôs, que não é diretamente, não é de hidro só, né? Então você deve ter criado alguma coisa aí para a gente poder adaptar para a hidrogeologia, não foi isso? Isso. Foi sim. A gente vai tentando, como eu disse, assim, muitas vezes traduzir um livro não é uma tradução literal, né? É uma questão que você tem que colocar de uma melhor forma como aquilo pode ser dito na sua língua, né? E que as pessoas entendam e que seja claro, né? Traduzir é uma arte. Você reescreve depois no final, você traduz, mas tem que ter. Você tenta reproduzir a forma, né? Não só o conteúdo, mas a forma como o autor transmitiu a informação, dentro de algo que esteja mais próximo da nossa cultura. É interessante, é um bom trabalho, é um bom exercício. Um bom exercício de escrita também, não só de entendimento da outra língua, não é isso? Exatamente. Na hora que você vai reescrever, que você vê que não é bem assim, né? Putz. Sempre eu lia, vou reler novamente para ver se isso faz sentido. Algumas coisas não estavam fazendo sentido, eu falei, não, então tem que rearranjar, né, o parágrafo e o trecho para justamente fazer mais sentido, ser claro, ser conciso ao mesmo tempo. Muito legal, muito legal. Bom, o nosso papo tá bom, eu gostei demais de você ter ajudado, vou aproveitar aí, vou abusar da sua boa vontade, porque a gente está precisando de colaboradores. Você é a primeira a entregar um livro em português da nossa série nova, a gente só tinha a tradução do Freeze and Cherry, né? Você é a primeira a entregar. E entregou, não só a primeira a entregar, você entregou no mesmo dia que o outro autor, né, que fez, que é da Turquia. Então, vocês são os dois primeiros e exatamente no mesmo dia vocês entregaram o arquivo. Olha que coisa interessante. Então, vocês são os dois primeiros tradutores. Parabéns pela iniciativa. Então, eu pedia que você deixasse uma frase final aí para as pessoas que estão participando e quem poderia participar, para convidar, por favor. E eu agradeço muito, novamente, a sua participação, foi muito legal. E o trabalho ficou muito bom, eu recomendo a todos que baixem o livro, dê uma olhada, a tradução está excelente, o livro vale a pena ler, é curto, como a Thaís mencionou, e está muito bem escrito. Por favor, Thaís. Eu que agradeço a oportunidade, toda essa iniciativa, né, principalmente pela sua pessoa, né, professor Everton ou Everton, que realmente trouxe isso para o Brasil e teve essa iniciativa, né? Então, é muito, muito legal quando a gente tem pessoas assim que queiram acrescentar aqui, né, no nosso país e principalmente na educação, né, seja ela básica ou a educação superior, é muito bacana mesmo. E convidar as pessoas que queiram aí ajudar, né, se voluntariar, porque é muito legal nesse sentido, além de você treinar um pouco o seu inglês, né? Você ajuda, você tá aprendendo também os conceitos da hidrogeologia e agradecer mesmo a todos os outros, né? Tradutores, não só para o português, mas em outras línguas, né? Que estão sendo traduzidas e isso realmente fazer o que é invisível visível, né? Tornar a água subterrânea, muitas das vezes que a gente não consegue muito assim ver, né? O que está acontecendo embaixo dos nossos pés, mas tornar esses conceitos visíveis
e para a sociedade em geral, né? Não só as pessoas que são da academia, mas tornar esse conhecimento mais amplo, livre possível. Muito legal. Gostei muito da entrevista e gostei muito do seu trabalho. Obrigado, Thaís. Nós vamos manter contato aí, porque a tua ajuda é muito bem-vinda. Obrigado e parabéns novamente pelo trabalho. Obrigada a todos e vem fazer parte aqui do nosso projeto. Pode deixar. Um abraço aí. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Gostaria de agradecer a todos novamente pela participação, porque o mundo precisa de água, água subterrânea. O nosso trabalho é muito importante. Considere fazer uma doação. Nós dependemos de pessoas como você para fazer esse projeto do bem seguir adiante. Muito obrigado.